Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje vamos analisar os resultados do relatório mensal do MXRF 11, referentes ao mês de dezembro de 2021. Lembrando que ele está aqui na carteira pública do canal, e se você não viu, vou deixar um link para a playlist dessa série na descrição aí embaixo. E você que é novo por aqui, já se inscreve, curte esse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a rodar a favor desse canal, e não se esqueça de abrir os links que estão na descrição aí embaixo para ajudar o canal a crescer mais e mais, e assim produzir mais conteúdos para vocês. Recados dados, bora pro vídeo? Bom, então nessa primeira parte aqui, o fundo já cita que ele já está chegando na faixa dos 489 mil cotistas, isso é um aumento de 2% em cima de mês a mês, e no book de CRIs ele seguiu com a estratégia de reciclagem do portfólio, com destaque para as alienações dos CRIs, gerando um ganho de capital na ordem de 2 milhões e 400 mil e a aquisição de 170 milhões em novos papéis. Então, ponto positivo para o fundo. Ele continua com a sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, ou seja, high grade, e os seus rendimentos no mês foram de 9 centavos por cota, totalizando 20 milhões e 340 mil. Ele cita também que a cota patrimonial do fundo foi impactada positivamente no final do mês, devido principalmente à remarcação das permutas, ou seja, a marcação a mercado dessas permutas. Várias delas ainda não retornaram caixa ao fundo, e a remarcação reflete o resultado acumulado das mesmas, considerando as remarcações no cenário base via auditores independentes. Então é o fundo sofrendo com marcação a mercado dessas permutas. Mas como a gente já sabe que essas permutas não geraram efeito caixa, ou seja, não foi dinheiro direto para o fundo, então não surtiu muito efeito para pagamento de rendimentos. Essas permutas ainda vão gerar rendimentos, mas só lá na frente quando os projetos já estiverem prontos, como eu falei no último vídeo. A gestão cita que a perspectiva para o fundo em 2022 é bastante positiva, o que é meio que obrigação deles, né? E o portfólio deles é predominantemente defensivo, isso é bem importante, porque o fundo pega CRIs high grade, e aí ele perde com taxas um pouco mais baixas, porém de companhias mais sólidas. Outro ponto fundamental para o MXRF nesse momento. Um outro ponto a se salientar é que o fundo tem atualmente 13 permutas, ou seja, 158 milhões de reais investidos, cujos projetos vão ser lançados entre o final do ano passado, de 2021, e o primeiro semestre de 2022, e que até o momento não distribuíram nenhum dividendo. Esses projetos só vão recolher dividendos assim que forem lançados. Nesse quadro, a gente consegue ver que a relação entre despesas e receitas do fundo segue aí próximo aos 10%. E que a receita referente aos CRIs que ela tem está batendo na casa dos mais de 80% da receita total do seu resultado. E a gente nota também que o fundo distribuiu praticamente todo o seu resultado. Não guardou nada em caixa. Aqui o que eu queria citar era o aumento de despesas frente à média dos últimos 12 meses. E um outro ponto que eu queria salientar é que aqui ele distribuiu cerca de 8 centavos referente aos CRIs. A última vez que isso aconteceu foi em abril, quando o fundo possuía 25% em caixa. Guarda bem esse detalhe que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Aqui a gente vê o aumento da sua posição em CRIs em aproximadamente 72%. Os FIIs estão em 14% do fundo, as permutas financeiras estão em 13,5%, e olha isso aqui, ó, o caixa do fundo está praticamente zerado. Esse era um ponto que eu queria falar. Sim, senhoras e senhores, eles finalmente fizeram isso. Depois de muito tempo, o fundo praticamente zera seu caixa. Isso é importante, principalmente para um fundo de papel, que consegue gerar muito seus ativos. Muita gente não estava gostando da gestão do MXRF por causa disso, porque tinha caixa de mais de 2 dígitos de porcentagem. E agora, chegamos em dezembro e o fundo aloca praticamente tudo. Então, agora a gente vai ver o fundo funcionando praticamente a todo vapor. Ou seja, ele vai nos mostrar o máximo potencial que ele pode ter daqui para frente. Aí estão as taxas médias de cada indexador. Destaque para a maior composição variando entre o IPCA junto com o INCC, e essa taxa média de aquisição chega a 8%, representando 61% do book, e a taxa do CDI mais 2,79% com 37% do book. E com a perspectiva do aumento de inflação e do CDI, pelo menos nos próximos 6 meses, acredito que o fundo tende a ganhar com esses indexadores. Aqui é a distribuição do portfólio, incluindo os fundos imobiliários que o MXRF possui na carteira. Mais da metade está atrelada ao IPCA e aproximadamente um terço atrelado ao CDI mais aquela taxa de 2,79.
E por falar na parte de FIIs, o MXRF avisa que aumentou a exposição no GALG11, que é um fundo logístico, no valor de pouco mais de 6 milhões de reais. Com isso, a carteira de FIIs do MXRF11 ficou com um saldo de aproximadamente 320 milhões de reais. O GALG11 representava cerca de 5% do fundo e agora essa porcentagem migrou para pouco mais de 7% da carteira de FIIs do fundo. Na parte de CRIs, o MXRF destaca as alienações parciais ou totais dos CRIs da Direcional, da AIZ e do Grupo Pão de Açúcar. Com essa operação, o fundo teve um ganho de capital de aproximadamente 2,4 milhões de reais. Ele também destaca as aquisições dos CRIs da AIZ, da Beach Park, da Urban Hub no Anhanguera, da Rap Vida e da Arena MRV. Vocês vejam que são nomes bem conhecidos no mercado e é isso que eu falo que o MXRF é, um fundo high grade. Ele é defensivo por escolher CRIs de empresas que já estão estabelecidas no mercado, empresas grandes, prezando pela segurança, assim evitando o risco de um possível calote dos seus emissores. Pode até ter, mas está em tese bem mais blindado. E um outro detalhe é o fundo variar com relação aos setores de aquisição desses CRIs. Repararam? Um setor de saúde, setor de construção civil, setor de turismo e hotel, setor logístico, que é o Anhanguera. Então ele está procurando diversificação entre os setores, o que é muito saudável para o fundo. Aqui, falando sobre os vencimentos dos CRIs do fundo, não teve muita alteração. Basicamente, a maior parte está de 2029 para frente. Então, nesse detalhe está bem tranquilo. E nessa última parte, eles citam os CRIs que estão inadimplentes, porém fazem parte de pouco mais de 0,5% do patrimônio líquido do fundo, sem grandes estragos, para o nosso tão querido MXRF. Então, resumindo, pessoal, eu gostei que o fundo zerou o caixa e agora os investimentos que o fundo faz vão ser responsáveis por quase 100% do resultado do fundo. Continua mirando em ser um fundo high grade. Então, em tese, faz com que o fundo fique com menos risco em carteira, mas acaba por ter um prêmio menor com relação a seus pares recebíveis. É um fundo interessante para quem está começando, haja vista que é somente o maior fundo imobiliário da Bolsa atualmente. E vamos ver como continua, agora que ele está com caixa praticamente zerado. Agora, nos próximos resultados, vai dar para ter uma noção melhor de como o fundo performa por completo. E me diz aí, você tem MXRF11 na sua carteira? O que você acha do fundo? Gostou desse vídeo? Quer ter mais análise de mais fundos aqui no canal? Então comenta aí qual fundo você quer ver analisado aqui e fica comigo vendo os vídeos que vão aparecer aí na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.